Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba. Estaríamos ao vivo na noite desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, mas problemas aqui na internet, não conseguimos transmitir ao vivo a nossa palestra online, então pedimos desculpas aos companheiros, aos nossos amigos que normalmente nos acompanham, mas estamos gravando a palestra e assim que encerrarmos aqui a nossa transmissão, a nossa gravação, a gente vai colocar então o vídeo no nosso canal no YouTube e também no nosso canal no Facebook para o pessoal poder acompanhar, coisas de tecnologia, coisas de internet. Infelizmente, estamos com problemas aqui para fazer a transmissão ao vivo, mas vamos fazer aqui a nossa palestra online na noite desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho, que estejam conosco na noite de hoje, nos abençoando, nos iluminando. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz, de muita paz para todos nós. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco, nos ajudando, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa companheira Bárbara, que gentilmente atendeu o nosso convite e vai fazer a palestra hoje aqui para a gente. Que ela seja envolvida, Senhor, com a Tua luz, com o Teu amparo, que possa transmitir todo o Seu conhecimento para a gente e que esse conhecimento sirva da melhor maneira possível para todos aqueles que forem nos assistir depois num outro momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós temos aqui alguns recadinhos, Nós temos mudanças à vista aqui no Jefa Sorocaba, mudanças dos dias das nossas atividades, tanto presenciais como online. Então a gente vai passar aqui os nossos recadinhos, principalmente para o pessoal que está acompanhando agora, que está começando a acompanhar aqui as nossas transmissões, Essa semana mesmo, conversei com uma pessoa da Argentina que nos achou no Facebook e está nos acompanhando, está seguindo o Jefa Sorocaba. Então a gente agradece de coração todo mundo que tem nos acompanhado aqui online, não só aqui da cidade de Sorocaba, do estado de São Paulo, mas até mesmo de outros países. Então a gente agradece de coração a todos que estão nos acompanhando. Então vamos lá, os nossos recadinhos aqui para o pessoal poder acompanhar. Hoje, as nossas atividades até o final desse mês de fevereiro, hoje dia 16 de fevereiro, até semana que vem, dia 23, está valendo aqui esse quadro de atividades. Quinta-feira, das 4 às 6 da tarde, o atendimento de cromoterapia, de reiki, o atendimento fraterno, também o passe para os humanos, e a nossa palestra online agora às 8 horas da noite, e logo depois as vibrações à distância. O nosso trabalho de domingo, isso não vai mudar, tá? Independente de final de fevereiro agora, de começo de março, nosso trabalho de domingo continua do mesmo jeito, primeiro e terceiro domingo do mês, trabalho de assistência espiritual aos animais, começa às 9 horas da manhã, mas é com agendamento, então a gente divide as pessoas em horários diferentes, ainda dá tempo de se inscrever para o trabalho de domingo agora, dia 19 de fevereiro, tanto para o atendimento dos animais, como também o atendimento de passe, de reiki e cromoterapia para os humanos. Então essas as atividades agora, até o final desse mês de fevereiro, para o pessoal aí poder acompanhar, para o pessoal que desejar ir no nosso centro acompanhar as nossas atividades. Então, as novidades a partir do mês de março. Teremos palestras presenciais a partir do mês de março, lá no nosso centro, além do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, teremos também palestras presenciais. Então, essa vai ser a nova configuração das atividades do Jefa a partir do dia 1º de março. Então as nossas palestras online, elas vão deixar de acontecer nas quintas-feiras e vamos mudar para as terças-feiras. Então a partir do mês de março, terças-feiras às 8 horas da noite, a nossa palestra online. As vibrações à distância que fazíamos na quinta-feira junto, logo depois da palestra online, vai mudar para quarta-feira. Então a partir de março, quarta-feira, 9 horas da noite, as vibrações à distância, que é um trabalho complementar ao trabalho presencial que nós já realizamos. E também para o pessoal que mora em outra cidade, que não tem condição de vir aqui presencialmente no Jefa, fazemos aí o tratamento à distância. Então a partir de março será nas quartas-feiras. E na quinta-feira teremos aí algumas modificações nas nossas atividades que já existem e a atividade nova que vai começar, que é a palestra. O nosso atendimento de reiki, cromoterapia e atendimento fraterno vai começar às 5 horas da tarde. Então 1 hora depois, até agora o final de fevereiro. A gente está começando às 4 da tarde, a partir de março começa às 5 horas da tarde e vai até às 7 horas da noite, que é o horário da nossa palestra presencial. Nossa palestra começa às 7 horas da noite e logo depois da palestra tem um passe para o pessoal que for assistir
a palestra presencial. Então, essas são as modificações aí, terça, quarta e quinta, as nossas modificações de atividades no Jefa Sorocaba. Contamos com a presença de vocês, principalmente nas palestras presenciais, né, de quinta-feira. Já estamos fazendo aí os agendamentos, né, com o pessoal, né, não só com os nossos tarefeiros, mas também com pessoas de fora do Jefa. Então a gente conta aí com a participação de vocês a partir do mês de março para as nossas atividades presenciais, principalmente na quinta-feira. O que não muda também no nosso trabalho presencial de domingo, né, do atendimento aos animais, é a nossa cantina e o nosso bazar. Continua ali no dia do trabalho dos animais, venda de produtos ali doces, salgados, né, sem nada de origem animal, né, produtos vegetarianos, alguns até veganos, né, dependendo aí da disponibilidade, né, do pessoal que nos doa os ingredientes, né, que nos doam ali os produtos. Então, os nossos produtos da cantina e lógico, do bazar também. Tem livros novos, livros seminovos, itens relacionados aos animais, né, de uma maneira geral. E, lógico, toda a venda, né, desses produtos serve para manutenção das despesas aí do Jefa. Esses são os livros que a gente vende, né, livros com a temática dos animais, livros, as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, só conversar com a gente ali no dia do nosso trabalho. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter as nossas despesas em dia no Jefa Sorocaba. Bom, como eu já expliquei aqui no começo da nossa gravação, né, tivemos aí um probleminha com a internet, então não estamos conseguindo transmitir ao vivo, né, a palestra desse dia 16 de fevereiro, né, desta quinta-feira, mas a Bárbara Carlos estava aqui acompanhando, né, todo o meu esforço, né, para tentar transmitir ao vivo, né, não foi possível, e a Bárbara está aqui com a gente, né, para fazer então a gravação, né, já que não conseguimos fazer ao vivo. Mas, Bárbara, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, né, participando aqui dessa live gravada do Jefa Sorocaba. Seja mais uma vez bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada a você, Wilson, pelo convite, como sempre, um prazer enorme estar aqui com vocês. E na minha casa começou a chover agora, então, além de estar chovendo em Sorocaba, que dá toda a dificuldade por isso, começou a chover, então, por favor, gente, se ficar esse barulho de chuva no fundo, deu uma pancadinha aqui, até olhei pela janela para ver como é que tá, mas isso não impede a gente de fazer aqui o nosso trabalho, de trazer a discussão que a gente tanto se propôs a fazer para todo mundo que está aqui com a gente. É verdade. A Bárbara que está em Porto Feliz, né? Eu estou aqui em Sorocaba, né? Agora parece que parou de chover aqui, mas estava chovendo bastante aqui. Inclusive a internet estava até um pouquinho lenta aqui para abrir sites, né? Para abrir os comandos, né? Os programas que eu uso aqui para fazer a transmissão. Estava até meio lento para abrir aqui, então talvez por isso, né, tenha dado algum problema aqui na transmissão ao vivo da nossa live aqui do Jefa Sorocaba. Falando em Porto Feliz, a Bárbara, que faz parte do Centro Espírita André Luiz, por favor, Bárbara, faça aí a sua propaganda do bem. O centro da Bárbara, que a Bárbara frequenta, também tem o trabalho de assistência espiritual aos animais. Então, por favor, Bárbara, faça aí a sua propaganda do bem aqui. Com certeza, é isso mesmo, gente. Aqui, até inspirado também no time do Jefa de Sorocaba, a gente iniciou o nosso trabalho aqui, então passamos aí um período estudando bastante, para a gente poder se sentir mais seguro, para poder realizar o trabalho. A gente realiza muito parecido com o time do Jefa. Nós temos uma vez por mês, aos sábados de manhã, o último sábado do mês, nós nos reunimos na nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita André Luiz, que fica na rua José Bonifácio, aqui em Porto Feliz, com o nosso propósito de trazer pessoas que se preocupam com os animais, não necessariamente pessoas espíritas, mas sim pessoas que tenham como objetivo cuidar e respeitar dos animais, assim como nós cuidamos, respeitamos e gostamos tanto, e faz parte da nossa vida, pelo menos da minha e do Wilson, eu garanto que faz bastante. Então, estão todos convidados, quem estiver aqui pela região, por favor, sintam-se à vontade, a casa está sempre aberta, todo último sábado do mês, das 9 às 10 da manhã. Será um prazer receber aqui quem estiver passando, e se você também não tiver um animal, ou se você não quiser trazer seu animal, mas você quiser vir conhecer a casa, fica à vontade, será recebido com o mesmo amor e o mesmo afeto, da mesma maneira. Legal. Próximo trabalho aí do Centro da Bárbara, dia 25 agora, né? Semana que vem, né? Não esse sábado próximo. Exato. Dia 25 é o próximo. De fevereiro, então, próximo trabalho do Centro Espírita André Luiz e Porto Feliz. Bom, tema que a Bárbara escolheu para a gente conversar hoje aqui é a missão dos espíritas. Eu costumo sempre dizer, Bárbara, que espírita não é melhor do que ninguém, aliás, longe disso, né? Estamos muito longe disso.
Mas eu costumo dizer também que nós espíritas, né, aqueles que se propõem, né, que abraçaram a doutrina espírita, têm uma responsabilidade, no meu entendimento, um pouquinho maior do que outras religiões, o que não significa que tenhamos privilégios, que sejamos melhores do que ninguém, né, muito pelo contrário, mas nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos à nossa disposição um conhecimento que outras doutrinas, outras religiões, muitas vezes não proporcionam, né, aos seus seguidores, aos seus fiéis. Então, gostaria que você começasse aí o seu bate-papo. Primeiro, saber se você concorda, né, com esse meu ponto de vista, é a minha opinião, né, não é baseado em nenhuma obra, mas eu entendo que nós temos uma responsabilidade a mais do que outros companheiros, do que outras doutrinas religiosas e filosóficas, enfim. Eu concordo 100%. E uma das razões de eu ter trazido esse tema foi porque eu fiz a palestra ontem na casa aqui, sobre esse tema, né, sobre nós estamos discutindo o capítulo 20 do Evangelho, então quem quiser fazer essa semana o Evangelho em casa, quem ainda não fez, capítulo 20, item 4, já na instrução dos espíritos, a missão dos espíritas. E quando eu estava estudando para fazer a palestra ontem, eu falei, nossa, eu acho que tem coisa demais que a gente pode casar na nossa discussão aqui de relacionamento e tratamento dos nossos irmãos menores, que estão com a gente aqui no nosso planeta Terra. Então, eu concordo 100%. E por que também eu concordo 100% com você? Porque é um pouco do que o Erasto traz para a gente aqui na passagem dele. Então, essa passagem, quem tiver a curiosidade de ler, vai ver que é uma passagem de Erasto. Ele é um anjo protetor, ele traz bastante mensagens para o André Luiz. Então, a gente tem muita bibliografia dele dentro da nossa literatura espírita. E o que ele traz para a gente, né? O que ele puxa a nossa orelha ou ele chama a nossa atenção? Tanto faz da forma que a gente queira falar. Ele fala que nós temos essa responsabilidade, que nós temos a responsabilidade como espíritas de levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Mas em momento algum ele fala que nós temos que converter as pessoas de suas crenças religiosas para o espiritismo. Então, isso é um pouco do que o Wilson acabou de falar. Nós temos uma grande oportunidade de estudar, nós temos muita literatura espírita, cabe a nós nos dedicarmos, admito que eu não me dedico quanto eu deveria ou quanto eu gostaria, confesso, sou réu desse assunto, e quanto mais nós estudarmos, nós mais preparados estaremos, inclusive para levar a palavra de Deus. E aí, é o que eu queria trazer para vocês, levar essa palavra de Deus, que para mim é o gancho para a gente ter essa conversa aqui hoje. O que é levar a palavra de Deus? Então, foi isso que eu refleti muito ontem, e continuei refletindo hoje, para a gente ter essa conversa aqui. Levar a palavra de Deus, no meu ponto de vista, né, na minha conclusão, depois o Wilson me fala se ele concorda também, sermos capazes de ter conversas maduras e racionais com o maior número possível de pessoas à nossa volta. Então, não precisamos falar para o mundo todo, mas aquele alcance que nós temos, que nós somos capazes de alcançar. Então, a gente possa ter essas conversas muito positivas com as pessoas e, principalmente, levar dentro dessas conversas o respeito e o amor ao próximo. Quando Jesus fala para a gente que ele não veio para mudar as leis mosaicas, mas, na verdade, ele inclui, né, o amar ao próximo como a ti mesmo, ele dá para a gente a oportunidade de nos colocarmos na posição do outro, né? Porque aí você começa a fazer aquele questionamento. Você gostaria de ser tratado assim no seu trabalho? Você gostaria de ser tratado assim pela sua mãe, pela sua prima, enfim, pelo seu namorado, quem quer que seja? Por que, então, quando a gente toma essa consciência de nos colocarmos no lugar do outro e a gente passa, ou pelo menos deveríamos, ou nos esforçamos para respeitar da melhor forma possível o próximo, por que a gente não faz a mesma coisa com os animais e as plantas e os minerais que convivem com a gente aqui na Terra? Então, quando eu estudei ontem para ter essa conversa, quando eu estudei para a conversa de ontem, eu refleti muito sobre isso. Eu falei, ok, a gente levar a palavra de Deus, a gente sermos capazes, né? Nós somos capazes de discernir quando alguém quer ou não quer ouvir. Inclusive, tem uma passagem
aqui do Erasto, que ele fala que a gente vai tentar falar com pessoas poderosas e que ninguém vai ligar. Ele fala que nós vamos tentar falar com cientistas, que eles falam, são pessoas incrédulas que vão questionar, que vão tentar explicar. Então, que não é para nós nos preocuparmos com essas pessoas, mas sim com as pessoas do dia a dia, né? Como eu costumo brincar, com o baixo clero, que é quem faz o mundo acontecer como um todo. Então, se a gente tem, né, se nós buscamos atingir essas pessoas que são as que estão à nossa volta para levar os ensinamentos de Cristo, nós temos que incluir os animais dentro desses ensinamentos. Adoraria poder conversar com os animais e explicar para eles? Com certeza absoluta, mas ainda eles não são capazes de compreender tudo isso que a gente gostaria de passar para eles. Mas nós temos a responsabilidade e o direito e o dever de levarmos essa consciência para o maior número de pessoas à nossa volta. E aí eu sempre falo isso. Não estou falando que ninguém pode comer carne, porque eu não estou aqui defendendo. Em momento algum, Jesus ou Deus fala que todo mundo tem que ser vegano. Para mim, isso é uma questão de consciência. A partir do momento que eu passei a respeitá-los como ser vivo, real, em busca de seu desenvolvimento, para mim, Bárbara, não faz mais sentido me alimentar deles. Que é o que a grande maioria das pessoas que seguem essas dietas vegetarianas e veganas pensam. Mas nem todo mundo está preparado para isso. E eu conheço muitas pessoas que falam, eu gosto, eu quero proteger, mas eu ainda não consigo não deixar de comer carne. Eu ainda sinto, pode ser vício, mas eu ainda não consegui me libertar. Então, mas são pessoas que estão tentando. Então eu vou deixar de comer 1, 2, 3 vezes na semana, estou diminuindo. Ou me alimento de carne somente 1 vez na semana. Ou seja, são pessoas que estão tentando identificar, tentando fazer o melhor que eles podem. Então, para mim, isso é a missão do espírita. Então, se nós temos todo acesso a tudo isso, se nós temos todas essas discussões, e é uma doutrina que nos instiga a estudar, a questionar e a tirarmos as nossas próprias conclusões para termos a chamada fé raciocinada, nós devemos lembrar de incluir os nossos irmãos menores. Isso é uma obrigação do espírita também. É claro que quando Kardec fez essa codificação, a gente está falando de 1865, não dá para a gente pensar em respeito aos animais no momento onde eles sequer acreditavam que animais tinham sentimentos. Talvez para a gente seja estranho pensar nisso hoje em 2023, mas em 1865 era assim. E tudo bem, estágios diferentes, etapas diferentes de evolução. Mas agora que nós sabemos que, inclusive, a ciência comprovou que são animais sencientes, nós, como espíritas, suportamos a ciência e seguimos as orientações científicas, fica cada vez mais difícil não termos esse olhar de incluir os animais dentro das nossas pregações. E eu torno a dizer, não é pregar, ir lá na Praça da Sé com um caixotinho e ficar lá em cima lendo o evangelho, não é isso. Mas é aquela conversa com o seu colega de trabalho que está com um animal doente, por exemplo, ou aquele outro que adotou e que agora o cachorro está comendo o sofá e não sabe o que ele faz, ou aquele outro que fala, eu gosto de bicho, mas eu não posso ter na minha casa porque minha mãe não gosta. Levar para essas pessoas que estão começando a despertar a consciência para o relacionamento com os animais é muito importante para nós espíritas aproveitarmos e plantarmos a sementinha de que eles são seres vivos e que também estão em desenvolvimento. E eles merecem o mesmo respeito que nós damos aos que têm poder, que nós damos aos cientistas, que nós damos aquelas pessoas ou aquelas situações que, no fim das contas, são apenas situações e pessoas passageiras no plano material. E eles estão aqui, caminhando com a gente, iniciando a caminhada junto com a gente. Você concorda, Wilson? Assina embaixo, siga o relator. E mais do que isso, né, Bárbara, quando a gente fala, né, em passar, né, uma mensagem para as pessoas que estão ao nosso lado, não é, como você falou, não é pegar o evangelho, né, que nem eu estou com ele aqui em mãos, não é pegar o evangelho e ficar recitando trechos, a Bárbara também está com o dela lá, não é ficar recitando para as pessoas, olha, vamos ouvir juntos aqui a palavra, né, do Espiritismo, não é isso. É o nosso exemplo, é o nosso dia a dia, são as nossas atitudes, porque querendo, eu pelo menos vejo muito isso, quando você se declara espírita, ou quando as pessoas sabem que você é espírita, você acaba virando um alvo. Porque as pessoas às vezes até não, entre aspas, não gostam do espiritismo, ou
não costumam frequentar um centro espírita, mas quando o calo aperta, as pessoas vão buscar. Vão buscar ajuda no centro espírita, seja para o ser humano, seja para o animalzinho, né? E tá tudo certo, não tem problema, não vejo problema nenhum nisso. Mas o que eu vejo problema é os trabalhadores da seara espírita, aqueles que se declaram espíritas, terem atitudes que sejam contraditórias àquilo que o espiritismo prega. No caso, você respeitar o próximo, você, na medida do possível, amar o seu próximo. Se bem que às vezes é difícil, né? Tem tanto próximo aí que é difícil a gente amar, mas enfim, é a recomendação de Jesus. O Espiritismo não tem nada contrário ao que Jesus nos trouxe, né? Vem apenas complementar, né? Dar uma visão, né, diferente um pouco das mensagens de Jesus. Então, o nosso exemplo é muito mais forte, muito mais impactante do que palavras que muitas vezes são ditas sem nenhum sentido. A gente fala por falar e às vezes é fácil a gente falar alguma coisa. Olha, vamos pegar um exemplo aqui da morte. Não, espírita não tem que ter medo da morte, tem que encarar a morte com naturalidade. Não, não é assim. Não é bem assim. Quando é com parente, quando é com um animalzinho, a gente sofre ainda, a gente tem ainda esse apego. É natural. É claro que a gente tem que, na medida do possível, trabalhar esse apego. Não, né, trabalhar dentro da gente essas questões que o Espiritismo nos ensina. Mas termos atitudes condizentes com aquilo que o Espiritismo prega. E o que a gente percebe muitas vezes, ou pelo menos o que eu percebo muitas vezes, são pessoas que se dizem espíritas, mas cometem as maiores atrocidades do mundo. Por isso que eu disse no começo aqui da nossa conversa que espírita não é melhor que ninguém. Porque espírita é tão falho quanto qualquer outra pessoa, independente de religião. Mas o que nós temos que trabalhar e ter esse esforço diário é termos atitudes condizentes com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente estuda nas obras básicas de Kardec. Kardec nos recomendou a fé raciocinada, nos recomendou uma série de questões que muitas vezes muitos espíritas esquecem. E recentemente a gente viu aí várias atitudes contrárias, de pessoas espíritas contrárias àquilo que o espiritismo prega. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, ao se dizer espírita, ao frequentar uma casa espírita, que a gente tenha atitudes condizentes com a doutrina espírita. E só um complemento ainda sobre essa questão dos animais serem... a ciência já provou que são seres sencientes. Aliás, ano passado completou 10 anos da Declaração de Cambridge, que numa reunião de cientistas, né, eles chegaram a essa conclusão. Hoje eu vi, né, saiu aí um aplicativo de celular que consegue detectar o nível de dor dos animais. Descobriram isso e agora está no aplicativo. Quer dizer, essas pessoas que descobriram isso talvez não saibam que existiu a Declaração de Cambridge. E aí querem agora dizer que criamos um aplicativo que mede a dor dos animais. Enfim, falta um pouco aí de... Principalmente as pessoas, né, que se dizem, né, conectadas com o mundo, né, falta um pouquinho de leitura. Vai ler um pouquinho, né, vai estudar um pouquinho, vai saber se já não existe alguma coisa nesse sentido, né? Mas é mais ou menos por aí, né, Bárbara? E assim... cada dia mais, o que eu percebo, e aí é onde eu acho que talvez nós espíritas nos encaixamos melhor, cada dia mais nota-se um movimento em prol do meio ambiente, em prol dos animais, e aqui não estou falando de nenhuma questão política, a gente percebe isso como um commodity, né? A gente percebe eu trabalho no mercado financeiro, e cada vez mais a gente percebe o quanto sustentabilidade faz parte das palavras de você vender ação, você convencer a pessoa que a sua empresa é sustentável, que ela não agride o meio ambiente, que ela impacta socialmente, positivamente a sociedade em volta dela, enfim. Então, nós temos, inclusive, como commodity, né? Você vender sustentabilidade, você vender respeito ao meio ambiente. Mas poucas vezes... aí a gente pode falar no universo micro das pessoas da nossa volta, mas poucas vezes você vê pessoas tentando realmente fazer a diferença. E aí, quando eu falo tentando fazer a diferença, é coisa simples, de cair um passarinho e você ir lá pegar e tirar ele da rua e colocar na calçada porque um carro pode passar em cima dele. É um respeito àquela vida naquele momento que só Deus sabe porque aquele passarinho caiu. Estava doente, passou mal, brigou, enfim, o que quer que seja. A gente ainda não vê na prática do dia a dia
as pessoas colocando, exercendo essa preocupação que a gente tem com o meio ambiente. E aí eu falo em todos os sentidos, em todos, desde o pequenininho, do passarinho, do cachorro que está abandonado, até a parte grande, até a gente falar do assunto do momento, né, dos garimpeiros lá em Roraima, enfim. Então, desde o pequeno, onde a gente pode ter ação, até aquele muito grande, que a gente dependa de política pública, no fundo, você ainda não vê as pessoas realmente praticando isso. E eu não estou aqui, por exemplo, criticando os garimpeiros, porque muitos deles ali precisavam sobreviver, se sustentar, se alimentar, sustentar sua família. Então, temos ali algumas questões também do ponto de vista social e que tem que ser discutida pelos órgãos públicos. Mas nós espíritas, pelas nossas crenças, lembrando que nós somos evangélicos cristãos, é uma coisa que eu gosto de reforçar sempre, porque normalmente as pessoas falam, não, eu sou evangélica ou eu sou católica. E eu gosto de falar, eu sou espírita, mas eu sou evangélica cristã, porque assim como você, a base do meu estudo continua sendo as mesmas escrituras que você segue no seu estudo. Eu só tenho crenças diferentes, eu só tenho visões diferentes. Mas o meu Jesus é o mesmo que o seu, e o meu Jesus que veio aqui para nós espíritas, que veio para todos, ele ensinou esse respeito a todos. E principalmente quando ele veio, na noite que ele veio, Oriente Médio, inverno, né, teoricamente é inverno nessa época, no hemisfério norte, ele foi aquecido por animais. Então, historicamente, até dentro da chegada do Jesus, que nós louvamos tanto, que nós buscamos tanto seguir, os animais fazem parte desde o momento 1 da chegada dele aqui. Desde o segundo 1, do ano 1, da gente aqui na Terra, né, da história sendo contada na humanidade no antes e depois de Cristo. Então, nós espíritas devemos, e aí eu encaro como obrigação, de aproveitar, inclusive, essa oportunidade que nós temos, onde todas as atenções estão voltadas para a sustentabilidade e para o meio ambiente, e devemos aproveitar para pegar esses dois assuntos e trabalhar como espíritas de verdade. A sustentabilidade, quando a gente olha para quem está ao nosso lado, que precisa de ajuda de todos os tipos, e o meio ambiente que precisa ser respeitado. E por isso que eu falei, tem o pequeno e tem o grande. Então, tem aquele que depende da gente e tem aquele que depende das políticas públicas. E aí, o que depende da gente? Coisas bobas, não vou jogar lixo na rua. Quando a gente fala, você joga lixo na rua e depois tem uma enchente porque o bueiro está entupido e a sua casa alaga, esse é claro que é o extremo. Mas jogar o lixo na rua é você desrespeitar aquela água para onde ele vai cair, é você não respeitar os animais que possam estar vivendo ali, que vão ser impactados com aquele lixo. A gente costuma pensar só no mar, né? Quando a gente fala, não jogue lixo aqui ou lixo ali, porque eles vão parar no mar. Infelizmente, o mar é o ponto final de 90% dos lixos, daquilo que não vão para os aterros. Isso é um fato, isso é real. Então, nós temos a obrigação de olhar para o meio ambiente, seja ele vegetal, mineral ou animal. Isso é uma responsabilidade do espírita. Então, esses momentos que a gente vive hoje, de muita conectividade, de pessoas falando, é um mercado bom demais, o mercado pet, porque muitas pessoas cada vez mais têm pet, então nós precisamos aproveitar essa onda para ganhar dinheiro. Ok, faz sentido do ponto de vista material. Vivemos numa sociedade capitalista, a gente precisa pagar conta, as pessoas precisam de emprego. E por que não aproveitar essa oportunidade, que todos os olhos estão virados para isso, para nós levarmos essa palavra de Deus que o Erasto pediu tanto nessa passagem? É uma responsabilidade nossa. E aí, quando o Wilson fala de espíritas que são tão imperfeitos quanto os outros, ou que cometem falhas como todas as outras, claro, todos somos imperfeitos, ninguém é melhor do que ninguém. Quando a gente fala disso, a gente percebe que, assim, são pessoas que creem na doutrina espírita, realmente acreditam que existe uma vida após a morte, que a gente... que não acaba tudo quando a gente desencarna, que a gente segue, que nós estudamos, que nós reencarnamos, mas são aquelas pessoas que ainda não conseguiram tomar a consciência de que a mudança depende só dela. Ainda não conseguiram compreender que para podermos evoluir, nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo, não somente aprender os ensinamentos de Cristo. Aprender, a gente aprende.
Eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, de acordo com o que ele nos trouxe. Mas o quanto eu estou disposta a abrir mão dos meus confortos materiais para seguir os ensinamentos de Cristo da melhor forma que a gente pode, porque a gente não vai conseguir seguir tudo ainda. Isso falta ainda para muitas pessoas, sejam elas espíritas ou não. E eu acho que é pensando nisso que o Erasto fala, que nós espíritas temos essa responsabilidade. Porque a gente pode falar para uma pessoa, independente da religião dela, que matar o outro é errado, que não pensar no próximo é errado. E isso a gente está levando a palavra para eles. E se a gente aproveitar esse discurso e também falar maltratar animais, não cuidar da vegetação, ou extrair minerais ilegalmente, né, do ponto de vista de leis humanas, também é errado. Então, acho que a gente precisa, espíritas, nós precisamos começar a olhar para o mundo como um todo. Levar a palavra de Cristo é a palavra de respeito como um todo. E quando Jesus fala, amai o próximo como a si mesmo, eu com certeza não quero ser tratada como os tigres ou os ursos que são caçados pelo simples prazer de serem caçados. Ou os elefantes eram caçados para tirarem o seu marfim. E assim, ampliando um pouco essa discussão, né, Bárbara, a gente vê tanto desrespeito, não só com os animais, mas até mesmo entre os seres humanos. Né, em pleno, essa semana eu estava vendo, né, vai começar, eu que sou mais ligado, gosto mais de esporte, trabalho com isso, inclusive, né, é o meu ganha-pão, então a gente acaba tendo um foco maior para esse tipo de notícia. A CBF, né, que organiza, né, o Campeonato Brasileiro, está criando mecanismos agora para punir os clubes de futebol em casos de racismo. Ou seja, em pleno século XXI, a gente ainda discute esse tipo de coisa, né, de racismo, de homofobia, ou seja, você precisa criar leis, mecanismos punitivos para algo que deveria fazer parte da nossa sociedade, né, respeitar o próximo, independente de sua cor de pele, independente da sua opção sexual, independente da sua religião, né, e respeitar o próximo. Aí a gente, né, volta à questão dos animais. Então, em pleno século XXI, os humanos ainda não estão se respeitando. E aí, infelizmente, né, quem dirá os animais, né, que, lógico, muita coisa tem sido feita, muita coisa já foi feita, né, acho que a gente tem que valorizar, nós, principalmente nós que estamos mais ligados a essa área dos animais, né, na doutrina espírita, acho que a gente tem que valorizar, sim, aquilo que tem sido feito, né, em prol dos animais. Né, muita coisa precisa ainda ser feita, mas há 20, 30, 40 anos, né, um cachorro era atropelado na rua, ninguém se importava. Um passarinho, né, estava ali na rua, ninguém ia lá, ninguém se importava em pegar ele dali, né, dar uma dignidade para ele se tivesse morto ou ainda se tivesse um sopro de vida, né, dar uma chance para ele sobreviver. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já vê pessoas que se importam um pouco mais, né, se alguém faz esse tipo de atrocidade, sempre vai ter alguém ali filmando, tirando foto, né, pode até não acontecer nada, mas pelo menos algum incômodo essa pessoa vai ter. Então, falta muita coisa ainda, né? No mundo de provas e expiações em que nós vivemos, ainda falta muita... Tem muita coisa ainda para ser trabalhada nos seres humanos. Seja questão de preconceitos, de raça, de opção sexual, de religião, de time de futebol. Tem gente que se mata ainda hoje por time de futebol. Recentemente, pessoas estavam se matando por causa de política, o que eu acho bizarro isso, né? Mas enfim, o que demonstra ainda o quanto nós ainda temos que crescer, nós enquanto humanidade. E por isso que a gente, né, tem que colocar isso muito claro, principalmente para nós espíritas, ou para aqueles que se dizem espíritas, que é papel do espírita levar a paz para onde quer que ele vá. Como diz a oração de São Francisco, Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Nós precisamos levar a paz, não a guerra. A gente tem que levar a união e não a discórdia. E, infelizmente, o que muitos espíritas têm feito em vários segmentos aí é esquecer tudo aquilo que está aprendendo, tudo aquilo que está nas obras da codificação, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, porque o Espiritismo é um complemento dos ensinamentos de Jesus, né, ou pelo menos um olhar um pouco mais aprofundado, né, para aquilo que Jesus nos trouxe. Então, tem muita coisa que ainda precisa ser aprimorada. Dizer-se espírita não é ir no centro, assistir palestra, tomar passe e ir embora. E, aliás, fica aqui um puxãozinho de orelha. Tem muita gente que adora chegar atrasado no centro, sentar nas primeiras fileiras, que normalmente, em alguns centros, né, vão chamando por fileiras para tomar passe,
Então a pessoa chega atrasada, quer sentar nas primeiras fileiras, para ser o primeiro a tomar passe e ir embora. E aí se diz espírita. Então, a gente precisa crescer muito ainda. Enquanto cristão, enquanto espírita principalmente, nós precisamos rever os nossos conceitos, os ensinamentos que a gente tem aprendido, para que a gente possa realmente ter orgulho de dizer, sou espírita, não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque eu consigo colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que Jesus nos ensinou, como você disse, Jesus, Deus é o mesmo para todo mundo, aquilo que a doutrina espírita me ensina e me ensina a ser uma pessoa um pouquinho melhor por dia. Se conseguirmos ser uma pessoa um pouquinho melhor por dia, né, acho que a gente já vai estar dando um grande passo para a nossa evolução espiritual. Quem sabe a gente seja digno, né, de um mundo de regeneração, ou até mesmo, né, pelo menos se manter no mundo de provas e expiações, que na atual conjuntura já vai estar sendo bom demais, né, Bárbara? Eu falo isso sempre, gente, nas minhas palestras eu falo, o que eu peço é para pelo menos continuar aqui. Falei, sair daqui só se for para ir para Júpiter. Como eu não vou para Júpiter ainda, então me deixa aqui na Terra por enquanto, que aqui eu acho que eu não estou indo para trás. É sempre isso que eu penso. Aliás, sobre Júpiter, a gente fala tanto, inclusive nós, né? Dos animais. Júpiter é um planeta mais evoluído e tal, né? É o que a gente tem na literatura espírita. Esses dias eu estava lendo um trecho, não lembro agora, acho que é um trecho da Gênesis, se não me engano, em que citava o planeta Vênus. E Vênus já não é tão evoluído quanto Júpiter, mas é mais evoluído que a Terra. E lá, inclusive, os habitantes de Júpiter não comem carne também. Então, na atual conjuntura, se eu conseguir para Vênus, que já não é um Júpiter da vida, mas também não é a Terra, já vai estar sendo bom demais. Se eu conseguir para o nosso lar sem passar pelo umbral, já estou no lucro. Não, eu só espero não ficar, eu brinco, eu falo, só não quero ficar 8 anos no umbral. Falei, deixa para o André Luiz. Ele já passou, ele já contou como é, estou fora. Se eu tiver que passar pelo umbral, que seja menos tempo. É isso que eu peço todo dia. Cada vez que eu penso alguma coisa errada, falando, não, gente, eu não quero ficar no umbral tanto tempo, deixa eu corrigir minha rota. Mas, brincadeiras à parte, essa discussão é muito delicada, inclusive, a gente sempre tem essa discussão aqui na nossa casa também, do sentar na frente, chegar atrasado, querer o passe, ir embora. A gente sempre fala, às vezes as pessoas vêm conversar comigo, eu falo, você faz evangelho na sua casa? E aí eu me puxo de orelha para mim, às vezes eu esqueço de fazer na minha, porque vira e mexe, eu estou para a rua, estou para baixo, para cima, e como eu moro sozinha, a chance de eu esquecer é muito grande. E então, seguir a doutrina espírita, e aí eu não estou falando que tem que ser aquele by the book igualzinho, mas seguir, criar essa rotina do evangelho, já falei, criar essa rotina de todos os dias vibrar. Botei um despertador no meu celular para todo dia me lembrar de vibrar de noite, para começar a criar esse hábito. Não é mentira, eu tatuei, eu tenho uma tatuagem escrito orai e vigiai, para que quando eu estou perdida, quando eu estou brava, quando eu estou irritada, quando eu quero xingar, eu leio, não, me tira dessa frequência vibratória, me coloca de volta no caminho certo. É muito difícil a gente seguir, fazer essa reforma íntima, discutir, olhar para si mesmo, identificar as suas falhas, e principalmente falar, eu sei que eu tenho isso e eu não quero ter mais, eu vou mudar, é muito difícil, é muito doloroso. Desculpa, gente. É muito custoso, porque tira a gente da zona de conforto. E eu falo por mim, eu tenho essas dificuldades, eu tenho dia que eu consigo fazer muito bem, e tem dia que não. Então, quando você fala que o Espiritismo, ele prega que nós sejamos todos os dias um pouco melhor, é aquela passagem dos trabalhadores da última hora. É a gente ter a oportunidade de falar, eu posso fazer diferente, mesmo que seja só um pouco, ou mesmo que não seja tão fácil. E seguir isso é extremamente penoso para a maioria dos seres humanos. Tanto que tem um colega nosso aqui na casa que ele brinca, né? Na verdade, ele não, a filha dele. Ela fala assim, cara, quando você começa a estudar de verdade o Espiritismo, até pecar fica difícil. E é verdade, porque tudo que você faz, e eu falo isso por mim, eu vivi uma situação no trabalho muito difícil na semana passada. Muito, muito mesmo. Foram 3 dias bem puxados. E as pessoas que trabalham comigo estavam lá xingando, não, por que fulano isso, por que fulano aquilo, porque tomara que se dê mal. Eu falava, não, gente, são pessoas que têm família, são pessoas... Eu não quero saber, você fica aí querendo ser boazinha, porque agora eu tô com raiva, porque isso, porque aquilo. Eu falava, não. Falei, é nessa hora que a gente tem que tentar não ter raiva. Falei, tudo bem, vocês querem ficar nervosos, vocês ficam, deixa que eu faça a vibração positiva. A gente dá risada, a gente brinca, são exemplos
que eu conto mais para divertir, mas que é a rotina nossa do dia a dia. Na hora que a gente quer brigar com o cachorro, é na hora que ele comeu, que ele estragou o vaso. Ou na hora que o gato derrubou o negócio de cima da estante. Ou como eu vi uma vez na casa de uma amiga minha, a gata dela derrubou propositalmente o documento do carro, ela não sabia que era o documento do carro, mas ela derrubou o documento do carro para cachorro estragar. Eu vi, eu presenciei. Ela fazia isso com muita frequência, o que acontecia? A cachorra tomava bronca porque a cachorra estragou. Então, nessa hora, você fica ali com aquela raiva e você pode acabar tendo uma reação não cristã. E é exatamente nessa hora que a gente precisa se esforçar para não pecar. É nessa hora que a gente precisa se esforçar para ser o espírita mesmo. Então, ir no centro, tomar o passe, é uma das etapas do espiritismo, é uma das frentes do espiritismo, é uma das ferramentas que o espiritismo nos oferece. Mas a mudança, ela acontece sozinha, a gente, no nosso quarto, conversando com Deus e se esforçando diariamente. Então, eu sempre falo, até meu último dia eu espero ser a trabalhadora da última hora. Todos os dias tentar. Um dia eu vou conseguir, outro eu não vou. O dia que eu consigo, eu fico muito feliz. No dia seguinte, e já calhou de eu conseguir um dia, consegui no segundo, no terceiro já escorregou, e eu falo, ok, amanhã a gente tenta de novo. Porque não é fácil. Nós ainda somos perfeitos. Se a gente fosse um pouquinho melhor, já estava em Vênus. Então, se a gente ainda está aqui, é porque a gente ainda tem muito que aprender. E se a gente tem muito que aprender, a gente tem que tomar a consciência que nós não somos o dono do planeta. Ele não pertence a nós, ele é emprestado a nós no estágio que a gente se encontra. Na nossa discussão ontem, tinha a conversa aqui sobre a missão dos espíritas, e o meu colega, ele estava lendo as questões ali entre 305, 307, mais ou menos, que o Kardec pergunta, né, para o espírito da verdade, se depois de desencarnado, se o espírito tem algum apego ao corpo, né, ao corpo físico, aquele que a gente deixou para trás. E aí, o espírito da verdade reforça para a gente que, uma vez desencarnado, o espírito tem a consciência que aquele corpo não lhe pertence, que aquele corpo pertence ao plano material. Então, se ele pertence ao plano material, ele pertence à Terra, então nem o corpo é meu. Então, até o corpo que eu uso hoje, ele está alugado, ele está emprestado. Então, me dando a chance de usar nesse formato que a gente tem hoje. E aqui não estou falando de malhar, de não malhar, de ser magrinho, de ser gordinho, não é isso. É o corpo físico, a necessidade que a gente tem para lidar com as questões materiais. Se nem isso é nosso, o que me dá o direito de decidir sobre a vida, sobre o destino de outro ser vivo? Porque o meu corpo não é meu, o corpo da minha cachorra também não é dela. O corpo do gatinho também não é dele. Nem o do elefante, nem o do leão, nem do urso, nem das baratas, nem das aranhas. Não são. São corpos que são passageiros para aquela evolução daquele princípio inteligente, no nosso caso, do nosso espírito. Nós devemos respeito a todas essas formas de vida. É uma obrigação nossa, principalmente porque estamos num estágio onde temos capacidade cognitiva para compreender as coisas. Eu não posso exigir, pedir e querer o mesmo respeito que eu tenho a obrigação de ter, que a minha cachorra também tenha. Ela não consegue compreender nem o conceito do que é respeito. A compreensão dela é: eu tenho fome, não tenho fome, minha dona chegou, minha dona me abandonou. São estágios diferentes. Então, nós temos essa obrigação. A nossa missão de levar a paz, que é uma da missão do espírita, que está ali na prece de São Francisco, deveria ser uma obrigação diária, nas nossas atitudes diárias. E levanta a mão, não faço diariamente nem todas as minhas atitudes, porque quando eu fico bravo e xingo também. Me arrependo de xingar? Me arrependo. Lembro aqui que está escrito vigiar e falo, não devia ter falado isso, perdão, desculpa, vamos voltar. Mas faço isso, e eu fiz isso hoje várias vezes. Também passei por uma situação difícil no trabalho, e eu devo ter xingado umas 50 vezes no dia de hoje. Todas as vezes eu pedi desculpa na sequência, mas xinguei. Ou seja, eu xinguei a primeira e consegui errar mais 49 na sequência, no mesmo dia. Porque a gente é imperfeito, mas eu tento fazer a minha parte da melhor forma que eu posso, da melhor forma que eu consigo. E sem me culpar também se eu não conseguir. Mas eu espero que, como espírita, eu esteja fazendo da melhor maneira possível de falar para todos à minha volta que todos os animais merecem respeito, todas as plantas merecem respeito. Quando eu falo que eu não como carne, muita gente fala assim para mim, mas você não come por quê? Você tem dó dos bichinhos? Tenho. Aí a pessoa fica quieta. Aí ela não tem resposta. Porque para mim é genuíno, eu realmente tenho dó dos animais.
Eu acredito que eles estão em evolução e que eu não tenho o direito de definir ou decidir a vida dele, de atentar contra a vida dele, mas eu tenho dó, porque eu acho que eles merecem ser respeitados. Quando eu dou essa resposta, geralmente as pessoas não sabem o que falar. Algumas dão risada, outros falam, mas o boi está aí para isso. Qual é a função do gado se não for para a gente se alimentar? Eu falo, eu tenho certeza que dentro do sistema da cadeia alimentar ele tem uma função. Seja para alimentar alguém, né, para servir de alimento para alguém, seja para desenvolver alguma coisa. Eu falei, eles têm alguma função. Eu não sei porque eu não sou bióloga, mas eu tenho certeza absoluta que tem. Então, a gente tem que começar a ter esse olhar que fazemos parte desse mundo como um todo, que é que nós estamos aqui temporariamente, que nos foi permitido alugar essa casa. A gente, às vezes, paga um preço caro? Depende das nossas atitudes. O aluguel depende do quanto nós estamos dispostos a fazer a nossa parte ou não, quanto a gente está disposto a cuidar ou não da casa que nos foi emprestada. Só que uma vez que ela foi emprestada, eu tenho que cuidar de tudo que está dentro dela. Então, se eu aluguei uma casa totalmente mobiliada, que é o que a gente fez aqui na Terra, eu tenho que cuidar de tudo que está dentro dela. O que diz respeito a mim e o que diz respeito às outras espécies que também estão na mesma casa alugada que eu. Então, é isso que eu queria. Quando eu estudei o Evangelho essa semana para a minha discussão, veio muito claro na minha cabeça que esse é um tema que os espíritas precisam discutir cada vez mais. A gente vai entrar naquele mérito de que tem centro que não estuda os 3 reinos no livro dos espíritos? Tem. E o que cabe a gente fazer? Encontrar essas pessoas e começar a conversar. Por que vocês não estudam? O que vocês acham que vocês vão deixar de ganhar? Porque é muito polêmico. Polêmico em que sentido? Para mim é claro. E quando eu falo que é claro, eu estou dizendo, não estou falando que ninguém mais pode comer carne, porque não é isso que o espiritismo prega. Ele prega respeito. As questões dos 3 reinos do livro dos espíritos, ela fala para a gente que existe uma cadeia evolutiva, que nós temos relações, que nós somos mais instintos do que emoção hoje em dia, porque estamos mais perto do animal do que da angelitude. E se é isso que acontece, eu tenho que começar a aprender a respeitar. Eu tenho que começar a levar isso para o maior número de pessoas possíveis. É nisso que eu acredito. E para quem tem um animal em casa, que eu acredito que seja o caso da grande maioria das pessoas que estão aqui acompanhando a gente, vocês conseguem imaginar não respeitar esse serzinho que divide a casa com vocês? Não fazer um carinho? Eu estou falando isso porque eu acabei de ser cutucada aqui por uma delas. Não fazer um carinho? Não prestar atenção se está triste, se está doente, se está com o mesmo comportamento? Isso é respeito. A gente, às vezes, confunde com amor, esse sentimento de que eu não quero separar, que é meu. A gente costuma falar, é o meu cachorro. Eu acredito mais que eu sou dela do que ela é minha. Eu acho que é ela que manda mais em mim do que o contrário. E não é sentimento de posse, é, poxa, eu agradeço. Eu viro e mexo, eu falo para minha cachorra quando tá só nós duas, muito obrigada por você ter aceitado vir comigo para casa o dia que eu te busquei. Muito obrigada por fazer parte da minha vida e me ajudar a ser uma pessoa melhor. Porque eu realmente agradeço, porque eu acho que ela me melhorou em alguns pontos. Pode ser que outros ela tenha piorado, porque a gente sabe, a gente não é perfeito. Mas ela melhorou, ela fez, eu acho que ela desempenha uma função comigo, de me ajudar. Assim como eu desempenho uma função com ela, de ajudá-la nos seus instintos. E a gente precisa começar a olhar para isso de uma forma mais ampla. Vamos resgatar todos os cachorros abandonados? Adoraria. Infelizmente, a gente não pode. Mas o que a gente pode fazer por ele? E o que a gente pode incentivar as pessoas à nossa volta a fazer por ele? Quero comprar um cachorro para o meu filho. Adota, por exemplo. Esse é uma palavra que o espírita pode e deve ter. Não, mas o meu cachorro quer de uma raça específica. Eu tenho certeza que tem um animal dessa raça específica abandonado que você pode adotar. Sem você incentivar a criação, que a gente volta na discussão de que alguém está mandando na vida do outro, né? Porque os animais não têm poder de decisão sobre aquilo, eles seguem os seus instintos. Então, todos esses comportamentos que a gente precisa olhar são comportamentos vindouros da lei cristã. Esse é o tipo de exemplo que Jesus deu para a gente? Se ele viesse hoje, em 2023, para começar a sua trajetória, ou se hoje, em 2023, ele tivesse 30 anos para começar os 3 anos de evangelização que ele teve, vocês acreditam que eles aprovariam criadouros de animais para se manter a raça? Ou eles incentivariam nós cuidarmos daqueles que estão abandonados, esfarrapados e estropiados, que são as palavras que eles usavam?
Essa é a reflexão que o espírita tem que fazer. E aí eu até falo sempre, isso não é uma reflexão espírita, isso é uma reflexão cristã. Ela não deveria ser feita só pela nossa crença religiosa, mas por todas as crenças religiosas que seguem a doutrina cristã. Exatamente. Só para fechar essa discussão, que já estamos chegando ao final da nossa conversa, esses dias eu vi, ó, eu já tinha ouvido essa frase, mas eu não lembrava dela exatamente como ela é. Um companheiro espírita, aliás, excelente palestrante espírita, o José Raul Teixeira, lá de Niterói, e eu achei a frase dele, né, uma foto dele com a frase dele. E até abri aqui para dizê-la, né, na íntegra. Espírita não é para quem quer, mas para quem aguenta. É isso aí. Simples assim. É difícil pecar. É difícil ser espírita. Por que é difícil? Por tudo isso que você comentou aí, por tudo que a gente já discutiu aqui na noite de hoje. Porque requer da gente uma responsabilidade. Mudanças de comportamento, de atitudes. Não porque, se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Pelo amor de Deus, o espírita que ainda pensa dessa forma não entendeu nada da doutrina, não entendeu nada do que estudou. Né? Respeito quem pensa dessa forma em outras religiões. Né? Se eu pecar eu vou para o inferno. Enfim, né? Cada um com a sua linha de pensamento. Mas tem muito espírita que ainda pensa dessa forma. O espírita que pensa dessa forma, com certeza, não estudou a doutrina adequadamente. Então, quando o Raul Teixeira diz que não é para qualquer um, é para aquele que aguenta, é aguentar as porradas que a gente leva, né, no bom sentido, no dia a dia, porque ao se dizer espírita a gente leva porrada, sim. Né, a gente muitas vezes alguém sempre vai ter uma piadinha de mau gosto, alguém que tira sal porque você não come carne, porque você protege os animais, porque você protege os animais em vez de proteger os seres humanos, enfim, uma série de coisas, uma série de absurdos, né, que a gente ouve, né, e não é todo mundo que aguenta ouvir essas coisas, não é todo mundo que às vezes tem a personalidade, a persistência, né, de seguir firme com o seu propósito. Eu deixei de comer carne? Sim. Mas puxa, eu fui num churrasco, fui numa festa no final de semana, ou, né, numa festa de final de ano, mas só tinha carne lá e aí não teve jeito. Ou seja, você não estava com o propósito firme. Eu vou ser espírita, eu vou frequentar o centro, eu vou trabalhar no centro. Mas sabe o que é? Carnaval agora, né, final de semana, então, sabe o que é? Então, você não assumir um compromisso para você, não perante o dirigente espírita, perante a casa espírita, mas perante a você mesmo. Você está se auto-enganando quando você não tem um propósito firme e na primeira facilidade material você se deixa levar e deixa de fazer o propósito deixa de seguir o propósito que você colocou para sua vida. Então, por isso que concordo, assino embaixo a frase do nosso querido Raul Teixeira. Ser espírita não é para qualquer um, é para quem aguenta. Porque realmente, né, às vezes, de vez em sempre é complicado a gente enfrentar, né, os desafios do dia a dia e se dizer, realmente eu sou espírita. Não sou melhor, ainda não consigo ser uma pessoa melhor, ainda estou tentando, mas pelo menos eu sei o que eu preciso fazer. Eu xinguei alguém, mas já pedi perdão, pelo menos eu sei que eu já errei. O problema é quando você xinga e nem se dá conta que você fez algo de errado. O problema é quando você maltrata alguém e nem se dá conta que você fez isso. O problema é quando você não respeita um outro ser humano ou um animalzinho e você passa desapercebido. Então, se pelo menos a gente conseguir perceber que está errado, olha aí a cachorrinha da... Deixa eu até pôr ela inteira na tela aqui. Se a gente conseguir pelo menos, né, ter esse amor que os nossos animaizinhos têm com a gente, né, e eles nos ensinam a cada dia, né, mais e mais esse amor. A gente tem muito que aprender com eles, enfim. Talvez os animais sejam mais espíritas do que muitos humanos espíritas. Eu sempre falei isso. Eu falava para minha terapeuta, que também era espírita, falava, mas eu quero morrer para virar cachorro. Então, né? Pois é. Aí ela falava assim, mas eu acho que quando a gente chegar na angelitude, a gente vai ser um tipo de cachorro. A gente vê às vezes aquelas frasezinhas, né? O cachorro veio para cá, né? Tiraram as asas, né, dele só para disfarçar, né? Só para não chocar muito. E eu creio muito nisso, né? Dadas as devidas proporções. Eles são realmente anjos nas nossas vidas, né? Os nossos animaizinhos. E a gente tem muito que aprender com eles e é nosso dever, né? Aprender com eles, respeitá-los e tratá-los bem, né? E, enfim, tudo isso que a gente vem
aprendendo e a gente vem discutindo aqui nas nossas lives do Jefferson Sorocaba. Sim. Bárbara, mais uma vez quero te agradecer, né, e pedir mais uma vez desculpas, né, ao pessoal que nos assiste, que está nos assistindo agora a gravação. Iríamos fazer ao vivo, né? Inclusive estamos até dentro do horário que normalmente a gente encerraria a nossa live mesmo, mas infelizmente a internet nos pregou uma peça no dia de hoje, né? Nesta quinta-feira, 16 de fevereiro. Mas assim que encerrando aqui, assim que eu der o stop aqui da gravação, já vou subir o vídeo para o YouTube, para o Facebook, já mando o link para o pessoal que estava. Inclusive até recebi mensagens aqui, não vai ter palestra hoje, não estou conseguindo acessar, né? Então assim que acabar aqui a gente já sobe o vídeo para o pessoal poder assistir. Ou hoje mesmo, né, ou quinta-feira à noite mesmo, ou num outro momento, enfim. Mas o mais importante é que estamos aqui no nosso propósito, firmes no nosso propósito. E mais uma vez quero te agradecer, né, por você dispor aqui do seu tempo, estar aqui com a gente mais esta live do Jefferson Sorocaba. E quem sabe em breve, né, nas nossas palestras presenciais, quem sabe tenhamos Bárbara Carlos presencialmente aqui no Jefferson Sorocaba. Estamos em negociação, né? Quem sabe, estamos em negociações, estamos em negociações de datas. Quem sabe a gente consiga aí ajeitar as datas aí, a Bárbara esteja presencialmente também aqui no Jeff. Então, Bárbara, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E como último pedido, né, que eu sempre faço, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Com certeza eu posso fazer, vai ser um prazer imenso. Agradeço mais uma vez o convite. Para mim é sempre extremamente prazeroso estar aqui, ter essas conversas, e principalmente porque eu passo a estudar o Espiritismo de forma diferente. Então, estudei para a minha palestra de ontem e falei, nossa, eu acho que isso vai casar perfeitamente com a minha palestra de amanhã. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Me tira da minha zona de conforto também, que é um dos objetivos nossos como espírita, né? Tentar sair dessa zona, tentar fazer o melhor que a gente pode. Então, agradeço vocês. Também é uma pena que não pôde ser ao vivo, a gente não pôde bater um papo, ler perguntas e tudo mais. Mas espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Deixem os seus comentários, depois o Wilson passa para mim o que teve de comentário, quem perguntou e tudo mais. Enfim, a gente vai fazendo aqui o nosso trabalho do lado de cá. Agradeço todo o tempo pela paciência aqui de escutar as nossas discussões. Que vocês sejam muito abençoados aí logo depois que vocês assistirem essa palestra. E para fechar com chave de ouro essa questão da missão do espírita, eu acho que nada mais lúcido que a nossa prece de Caritas, porque é a prece espírita, né? Para a gente que estuda, a gente sabe que essa é a prece que veio, né, psicografada para a gente, por isso que ela tem um peso tão importante. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força do progresso de subir até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de vossas almas um espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, Bárbara. Para o pessoal que nos acompanhou aqui a nossa gravação, muitíssimo obrigado. Quinta-feira que vem estaremos de volta em mais uma palestra aqui do Jefferson Sorocaba. Aliás, a última palestra de quinta-feira, porque depois vamos mudar para terça-feira a partir do mês de março. Grande abraço a todos. Para quem for domingo, a gente se vê domingo lá no nosso trabalho presencial. Para o pessoal que for assistir então a nossa gravação aqui, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de todos vocês. Um ótimo final de semana. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, gente.